Olá galera, sou eu, Dario Bertolucci, com o seu canal Velhas Novidades para falar de teorias malucas, expectativas para o futuro, religião, política, mas tudo dentro de um ambiente fictício. Cara, eu gosto de ficção, eu gosto de escrever e imaginar o que seria e como poderia ser as coisas se algo de ruim acontecesse ou se algo de bom acontecesse que fosse determinante pros rumos da humanidade, cara. Eu piro muito porque quando eu era garoto, eu já comecei a ler muito cedo. Aos 8 anos de idade eu descolei um livro do Isaac Asimov, cara. Quem nunca ouviu falar do Isaac Asimov, mas já com certeza já viu o filme, aquele Eu, Robô. Esse Isaac Asimov era um bioquímico e ele escreveu as 3 leis da robótica, né, cara? Ele era um aficionado pelo futuro, assim, e levando em consideração as referências e o que ele tinha de conhecimento ali na época, ele criou as obras dele que, por sinal, estão muito além daquilo que a gente poderia ter hoje em dia. Mas com certeza ele ficaria impressionado com o futuro que a humanidade espera, né, cara? Né? E com o que a humanidade conseguiu nesse momento aqui pra ele, acho que o que a gente tem hoje em dia seria uma coisa incrível. Um dos livros interessantes que eu escrevi, cara, foi o Metatron, né? Mas antes do Metatron tem o Floresta do Terror, né? Esse livro, a história acontece na Amazônia. Bom, dizem que as crianças norte-americanas já conhecem a Amazônia como território americano, né? Diz a lenda, e muita gente comenta sobre isso e tal. E independente disso ser verdade ou não, é um lugar ainda muito desconhecido e provavelmente com muitas riquezas e talvez até riquezas históricas, né? Então, levando em consideração aí a teoria dos deuses astronautas e alienígenas do passado, que é uma série que me fascinou e que eu acredito que seja a primeira geração que tenha um documentário desse tipo profundo, que acaba dando uma nova perspectiva de futuro e também uma nova visão em relação ao passado, né, cara? Com os sumérios e toda aquela galera ali que tem todo um retrato de um passado que tinha relação direta com seres muito avançados e tecnologicamente avançados, né? Para quem não sabe, a cultura indiana também menciona naves e armas poderosas e o caramba na própria literatura deles, né? A história dos mitos e das coisas antigas deles tem todas essas paradas assim. Então, assim, é bom levar em consideração. E eu, como escritor que piro nisso, escrevi o Floresta do Terror, que é um cara, um paulistano, que vai para a Amazônia para fugir do caos. E lá ele acaba encontrando um caos maior ainda, porque ele está num momento em que os Estados Unidos, os grandes poderes do mundo, né, eles começam a se apropriar do território da Amazônia para retirar e extrair recursos naturais que estão lá e que a gente desconhece e que são muito úteis em novas tecnologias. Cara, em novas tecnologias que vão levar o ser humano para o espaço além dos limites conhecidos e nos proporcionar um novo mundo, cara. Acontece que esse novo mundo não é para todos, cara. Não é para todos, né? A gente tem muitas séries aí que retratam isso. E eu escrevi um que a parada acontece na Amazônia. Por que não a gente fazer parte dessa fantasia inspirada em teorias e possibilidades, né, cara? Então, assim, o camarada tá lá. A diferença é que lá a nova ordem mundial vai dar de cara com as milícias
que vivem na Amazônia, né, cara? A gente tem muitas aí exércitos que são conhecidos aí como o Exército Zapatista, o Sendeiro Luminoso e muitos outros aí que tem essa política, né, cara, de preservação do espaço deles. São basicamente grupos paramilitares formados por nativos indígenas, né, cara, descendentes de índios, muito bem armados, com treinamento militar e o caramba. Aí no Brasil tem os cabanos. Para quem não sabe, os cabanos foi um movimento que rolou no início da colonização aí, que lutou contra o Império Português e acabou sendo massacrado, né, cara? Foi um massacre de muitos índios e tribos indígenas que viviam na beira dos rios lá, que foram massacradas pelos colonos portugueses. E acontece que esse movimento, a cabanagem, ele faz parte da história, principalmente da Amazônia, e muita gente ali leva muito a sério essa coisa da cabanagem, né? E parece que assim, a molecada ali, os jovens considerados delinquentes hoje em dia, né, cara, que são a galera que nem nós, eles abraçam essa ideia dos cabanos, né? Então no meu livro, os cabanos se juntam com os outros grupos paramilitares para lutar contra os planos da nova ordem mundial, né, cara? Esse é o Floresta do Terror. É um livro bacana que ele continua, a aventura do meu personagem continua no Metatron. Então é um livro, é uma história que ela teria mais ou menos 400 páginas, né? Acontece que, como vocês já sabem, as minhas impressoras não têm capacidade para imprimir muita coisa. Então eu tive que dividir a história entre Floresta do Terror e Metatron, que seria a segunda aventura dele, onde ele vai parar num outro planeta e descobre que a origem da raça humana está nos deuses astronautas e que o fim da humanidade também pode ser consequência de uma espécie de desorganização deles lá, né, cara? Essa desorganização é por conta de excesso de tecnologia também. Então tem o lance do excesso da tecnologia, a tecnologia utilizada com fins particulares para defender o interesse pessoal de pessoas que se voltam contra tudo aquilo que é razoável. E o que é razoável? A integridade de toda a raça humana, de todos os serizinhos que vêm nascendo, de todos os serizinhos que vão nascer, independente da classe social, raça e seja lá o que for que cause diferença entre um e outro, né? Em falar nessa questão racial, eu tenho uma opinião bem particular em relação a isso, porque se eu for levar em consideração a teoria de Darwin, os mestiços são os mais preparados para o futuro. É a teoria da evolução, né? Os grandes semideuses do mundo, de acordo com a mitologia, Hércules, que é um super conhecido aí, ele é um mestiço, ele é uma mistura de semideus com os seres humanos. E eu, na condição de mestiço, eu nem ligo para preto nem para branco, eu sou mestiço. Esse negócio de preconceito é coisa de preto e de branco, de negro e branco, e eu acho que é uma merda, não deveria existir isso, porque agora o que se leva em consideração é a capacidade do ser humano transformar o meio dele e criar novos modelos em que sejam mais livres e mais razoáveis do que os nossos antepassados foram, né? Então assim, o Floresta do Terror é um livro bacana, porém eu tô vendendo ele no blog Floresta do Terror e Metatron, entendeu? Tá lá no blog, na minha loja virtual, para você comprar pelo sistema do PagSeguro. É um assunto interessantíssimo que você não pode deixar de lado, de se envolver com essas teorias alucinantes que são únicas na nossa geração. Tá legal, galera? Muito obrigado, um abraço.